Bom, vamos chamar o nosso próximo painel. A gente vai debater agora um pouco de reforma tributária. O painel é IBS, CBS e reforma tributária, como fica o recolhimento pelos planos de saúde. Acho que primeiro para abrir uma parêntese, fazer uma observação bastante importante aqui para vocês. Como a Abrange, nós participamos muito no processo de toda a discussão de reforma tributária, diretamente com o Ministério da Fazenda. Porque no fundo, essa foi uma reforma tributária que trazia no seu bojo uma discussão sobre tributar mais serviços e menos indústria. A gente conseguiu um bom texto, uma boa reforma, e é uma boa reforma nos nossos cálculos, se a gente fizer uma apuração e se seguirmos um bom processo de apuração tributária, a carga tributária não vai aumentar, mas o processo vai mudar muito, vai ficar muito mais difícil em relação ao que a gente tem hoje apurar tributo no nosso setor, e para isso a gente precisa trazer os especialistas para a gente discutir esse tema. Então, eu vou chamar aqui para o nosso painel, por favor, vamos lá. Vitor Crist, Head de Tax do Grupo Amil, o Rodrigo Nogueira, que é o diretor tributário da Apvida, Notre Dame, a Ana Carolina Brasil Vasques, advogada tributarista do Escritório Brasil Vasques, Carol. Bom, a dinâmica vai ser a seguinte: a gente tem, na verdade, a Carol trouxe aqui uma apresentação para contextualizar vocês, e não da parte, nem tanto da parte inicial, que a gente sai de um modelo de cumulativo em que a gente paga PIS, COFINS e ISS sobre receita bruta, para um modelo de IVA, valor agregado. Eu falei para ela, isso todos já acompanharam, já viram. Agora, qual é o próximo passo? Onde começar? O que a gente tem que estar preocupado já? Então, a Carol trouxe uma apresentação aqui, então vou passar a palavra para ela. Boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo o convite do Marcos, cumprimentar os meus colegas de mesa, Vitor, Rodrigo, agradecer pelo esse espaço, parabenizar pelo trabalho da Abrange na reforma tributária e dizer que nós temos um desafio pela frente aí nos próximos anos, e a minha ideia aqui é não trazer o assunto muito técnico, mas o tributário não tem como a gente fugir do técnico, mas, na verdade, trazer um overview da reforma, iniciando aqui um pouquinho com o objetivo principal. Qual que foi o objetivo da reforma tributária? Nós sabemos que a complexidade do sistema tributário atual ela é nociva para o desenvolvimento do nosso país. E, embora a reforma tributária ela seja debatida há décadas aqui no Brasil, nós nunca conseguimos evoluir. E, pela primeira vez, foi construída uma narrativa política muito bem feita, que até eu me lembro de algumas viagens para Brasília, chegar no aeroporto, se você ama o Brasil, você ama a reforma, em que toda a população, embora não entendesse e não entenda do tributário, entendeu que a complexidade do sistema era algo nocivo para a economia, algo nocivo para o desenvolvimento. Então, o objetivo foi trazer segurança jurídica, regras claras e transparentes, simplificação, previsibilidade, porque, se estamos falando do ambiente de negócios, nós precisamos ter essa transparência e ter esse ambiente de confiança. Então, aqui os princípios que foram positivados na nossa Constituição: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente, trazendo, então, o nosso novo sistema. Qual que é a ideia de trazer uma tributação com imposto sobre o valor agregado? O imposto sobre o valor agregado, o IVA, ele é utilizado em mais de 90% dos países do mundo. Então, isso traz uma similaridade, e para o investidor estrangeiro, isso também é positivo, porque eu consigo entender como funciona a tributação indireta no Brasil, que hoje é uma dificuldade muito grande. Quando a gente abre o DRE lá, o tributo é custo. Então, quanto eu vou pagar de carga tributária? Não sei. Então, como que você vai colocar o seu dinheiro num ambiente que você não sabe? E isso tudo acaba atrapalhando o ambiente de negócios, enfim, e toda essa previsibilidade que tem empresas multinacionais, em que eu tenho amizade com a Head de Tax, que fala, tem o pessoal lá nos Estados Unidos fala, não entendo, não vou entender, mas confio no trabalho de vocês, vou ver o resultado final, porque, de fato, é muito complexo. Mas, nesse sentido, então, a gente traz um IVA, que, no nosso caso, é um IVA dual devido ao nosso pacto federativo. Nós tivemos muitos debates na academia
em relação a essa questão do Pacto Federativo. Então, separar receita dos estados, municípios e da União foi fundamental para que essa reforma ela fosse aprovada. Os estados eles vão com medo de perder a autonomia, né? A gente tem uma Constituição aí pós ditadura militar, nossa Constituição de 88. Eu acho que eu vou sentar, porque daí a hora que vocês quiserem ir pontuando, senão eu vou ficar me sentindo como só... Então, nesse sentido, nosso IVA é um IVA dual, que a gente tem agora, para 2027 já, a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que tem início, né, a transição em 2029, substituindo o ICMS e o ISS. O IBS é o mais desafiador, porque a gente está falando da receita de 27 estados e de mais de 5.000 municípios. E aí a gente tem 2 fatores de complexidade aqui dentro do IBS. Que a gente tem a mudança da tributação da origem para o destino. E 2, a unificação da base do fato gerador de bens e serviços, porque hoje eu tenho praticamente ICMS para produtos, né, para circulação de mercadorias, transporte estadual, intermunicipal, enfim, mas basicamente circulação de mercadorias, e o ISS para serviços. Porém, com a reforma, a gente tem essa unificação, então é algo que precisa ser observado. Já temos o IPI reduzido à alíquota zero em 2027, exceto para os produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus, e a criação do imposto seletivo, chamado, em alguns países, de imposto do pecado, que tem incidência principalmente sobre cigarro e bebidas alcoólicas e sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente, trazendo essa agenda mundial aí de defesa do meio ambiente. No Brasil, eu tenho uma certa crítica à incidência nos veículos, mas como o nosso tema aqui é saúde, eu não vou entrar. Aliás, vou fazer uma observação que, em relação à bebida alcoólica e ao cigarro, acredito que é unânime, que todo mundo sabe que faz mal, não tem nem como contestar. Eu acho que a própria indústria não contesta, apenas está trabalhando aí nas alíquotas para que seja algo que não inviabilize aquela atividade econômica. Mas foi inserido o Fantasy Sport, né, o jogo do tigrinho e os jogos ali digitais, esses jogos de apostas. E eu acho positivo, é algo também no sentido da saúde mental, que hoje a gente tem NR1, tem alguns desafios aí que estão muito ligados na área da saúde mental, e essa agenda eu acho que ela é bem coerente, bem compatível. Eu só discordo dos veículos, mas essa discussão fica para um outro momento. Trazendo aqui qual que é a nossa visão como escritório. E aí, aqui nesse momento, eu espero, né, vocês interagindo aqui comigo, porque quando a gente fala de tributário, eu sei que é chato, muitas vezes as empresas falam, não vou olhar isso agora. Só que nós estamos vivendo uma reforma tributária que ela tem um grande impacto na economia. Existem economistas dizendo que, após a mudança do Plano Real, essa reforma tributária é a que terá mais impacto na economia brasileira. E quando nós falamos em tributos indiretos, isso impacta no custo da minha mercadoria, né? Seja no custo da aquisição do meu plano de saúde, seja no custo do hospital, seja no custo do médico, seja no custo do produto que eu compro no supermercado. Porque, embora essa ideia de imposto sobre o valor agregado, quando você vai para a Europa, você pega uma fatura lá, né, tem o VAT. Gastei 100 euros e tem 16 euros de VAT, depende do lugar, né? Um IVA único e que vem já aquela clareza. A gente ainda não tem essa mentalidade do imposto sobre valor agregado. Se você pegar no supermercado um arroz, R$ 35, e for pagar lá no caixa, ele fala, é R$ 39,50, porque o imposto está por fora, o consumidor vai reclamar. Então, é algo que impacta no preço, é uma mentalidade do brasileiro que ainda não foi desenvolvida, isso é tributo e isso é o preço. Não, é algo que está tudo junto, e é uma reforma que impacta os negócios. Aqui nós montamos um organograma, porque... Oi, pode, lógico. Não, Carol, é exatamente isso que você falou na parte do tributo por dentro, né? E mesmo a gente estando hoje, não conseguimos ficar num regime específico, né? E aqui o Marquinho, Rodrigo, né? Nós temos mais de 5, 6 anos discutindo a reforma tributária,
ponto importante foi justamente esse, que nós sempre discutimos não só o lado da operadora e da seguradora de saúde. O cuidado sempre foi para discutir toda a cadeia de saúde, justamente em virtude dos resíduos, de tudo aquilo que vai trazer de impacto no final para a operadora. Então, a gente não podia só olhar o lado da operadora. Temos que discutir toda a cadeia. Vendo um pouco do lado, já fui consultor, mas vendo um pouco do lado do negócio, né? É realmente isso. O tributário, eu digo que é só no nome. Na verdade, é uma transformação, né? E no nosso lado, é ter o engajamento, né, do negócio, TI. Né? Sem o TI, eu não vou conseguir cumprir a obrigação acessória mínima, que é a emissão de nota fiscal para 27. Né? Supply é uma área que nós vamos estar super próximos, desde a negociação de contratos, como que vai ser aquele... A Carol, hoje, para fins de preço, talvez ela seja melhor do que a empresa do Rodrigo. Mas se ela não pagar o tributo corretamente, pode ser que a empresa do Rodrigo, mesmo com um preço maior, fique mais vantajoso. Então, exatamente. Então, assim, é só trazer esse ponto que tem o tributário no nome, mas é uma transformação do negócio. E vendo de dentro, é angariar os esforços de várias áreas para caminhar juntos e conseguir sair do outro lado. E eu acredito muito na reforma. Eu sei que tem várias pessoas que são críticas, mas acho que vai trazer simplicidade. Isso que você falou de tributo por dentro e por fora, acabou a discussão. Todas as teses que nós temos hoje da dedução do custo médico, por exemplo, com a CBS e IBS, nós conseguimos aqui, o Marquinhos ajudou muito, né? Entrou corretagem, ISS tinha custo que não entrava para a prefeitura, outro entrava, então a gente teve uma potencialização da base. Tem alguns pontos ainda, como a receita financeira do ativo garantidor, né, Rodrigo, que a gente está discutindo, mas só para fazer essa contribuição, esse link aqui que você falou. Tá bom? A gente está num momento de grande transformação que você quer, de fato, que o nosso país evolua. E nesse ponto, eu participei de algumas audiências públicas da saúde também, e eu lembro que na primeira reunião do GT, com 7 deputados, que foi na Frente Parlamentar do Empreendedorismo sobre o PLP 68, né, que deu origem à Lei Complementar 214, eu lembro quando eu falei do plano de saúde, eles faziam assim com a cabeça, porque é uma questão, né, que transcende, porque se você pensar hoje qual é o maior problema do Brasil, é a saúde pública. Então, o tributo, quando a gente pensa no tributo, o tributo no Brasil ele é muito visto de uma forma pejorativa. Só que o tributo ele serve para financiar os direitos e garantias fundamentais. Então, deveria, né, financiar a saúde, educação, segurança, e, infelizmente, não é. Mas a gente sabe a importância, né, dos planos de saúde nesse ponto para atender a população brasileira e para que né, a saúde, que é um bem mais essencial para a gente conseguir, né, fazer qualquer outra coisa, consiga funcionar. Mas a gente trouxe aqui, então, esse organograma nesse sentido das soluções integradas, porque a reforma tributária ela não fala, né, só com o tributário. Quando a gente fala a equipe comercial, então o time de vendas, o que é importante? Hoje está olhando localização geográfica, porque a tributação que para ele antes não importava, ela deixa de ser acabou a bateria. Ela deixa de ser na origem e passa a ser no destino. RH, hoje em dia, está pensando em terceirização, e aqui não, ninguém está falando em evasão fiscal, em planejamento tributário ilícito. Tá, gente? A gente está falando, inclusive, tem decisões do CARF, né, de empresas do mesmo grupo podem fazer um planejamento tributário conexo, o que vai interferir é o seu objetivo final, é só economizar tributos? Não, faz sentido ter um centro de custos, porque meu administrativo, se eu concentrar o meu time administrativo, eu vou conseguir atender melhor as empresas, o grupo, isso faz muito sentido. E hoje em dia, né, se a gente pensar no setor administrativo da empresa, que muitas vezes tem né, um custo alto, e é um custo que não dá crédito, porque são pessoas, talvez faça sentido ter uma central de custos, enfim, e o administrativo separado. Estratégico. Hoje, nós não temos a desoneração do ativo imobilizado. Com a reforma, nós teremos ou alíquota zero
ou a nulidade, né, a neutralidade ali com os créditos. Então, faz sentido eu fazer um planejamento para, no final de 2026, eu renovar o maquinário do hospital, eu investir em tecnologia, sendo que, né, do ativo, eu estou falando, sendo que eu vou ter a desoneração em 2027. Então, será que eu consigo jogar isso para janeiro de 2027? Só que essas são decisões estratégicas que, se você não olhar o 360, você olha, eu tenho redução de alíquota, ótimo, tchau. Não. A gente tem que olhar, né, todos os stakeholders, você tem que olhar para toda a cadeia, porque, com certeza, quem estiver fazendo esse planejamento vai ter um diferencial competitivo. Nós tivemos um caso de uma transportadora que tinha um planejamento de renovação de frota para setembro, outubro de 2026. Isso foi, obviamente, jogado para janeiro de 2027, porque fazia sentido. De repente não, mas, nossa, se eu não comprar aquela máquina ali em janeiro de 2026, eu vou perder... É conta daí, né? Eu vou perder X. Então eu vou comprar mesmo não tendo essa desoneração. Então, isso faz sentido. A questão do financeiro, né? Hoje em dia a gente tem uma grande preocupação aí de todas as empresas em relação ao split payment, ao fluxo de caixa, como que vai ser, como que fica na operação B2B, o inteligente, eu acho que se funcionar, está mais claro, mas e no B2C, como que vai ser? Eles vão fazer uma alíquota presumida ali para fazer a retenção mesmo. O ponto positivo é acabar com a sonegação, é bom para o mercado, né? Você traz uma livre concorrência, você traz pontos positivos. O que a gente tem é que ter essa preocupação aí com o funcionamento da devolução em 3 dias, do fluxo de caixa, e acaba que o contribuinte, né, sendo um pouco penalizado pelo outro, porque eu só tenho crédito, eu tenho que fiscalizar o meu fornecedor. Isso tem uma tendência a favorecer os contribuintes maiores, né, porque você vai acabar com medo de comprar de qualquer um. Outro dia eu estava até debatendo no congresso em Florianópolis com o fiscal da Receita, que fazia parte lá da coordenação. A gente estava criando, né, nessas conversas, um portal da transparência dos créditos. Porque daí, a hora que eu vou adquirir, se ele tem saldo acumulado, comprei, não vai atrapalhar meu fluxo de caixa, sei que ele também não vai poder sonegar, não precisa do split, né, vai ser o automático. Mas não é assim, é um desafio que nós temos, e isso tem que estar relacionado também com o setor de compras, porque eu tenho que pensar se eu vou comprar à vista, se eu vou comprar parcelado, como são as minhas vendas, elas são à vista, são parceladas, como são os meus recebíveis, tudo isso. Jurídico, a questão da revisão contratual. Algumas empresas elas já têm o hábito de ter essa transparência em relação ao custo e aos tributos, outras não. Isso é uma cláusula que é importante, principalmente, a gente estava falando ali fora de mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário também, porque a gente tem um aumento de carga tributária aí no setor imobiliário, questão de aluguel, de compra e venda de imóveis também. Então, é importante que tenha essa cláusula se o objetivo é passar esse aumento para o consumidor final, que é o contribuinte de fato. E o fiscal, como a gente sabe, aí, ERP, a gente já tem os desafios da nota fiscal e, enfim, todas essas parametrizações e tudo isso que está no nosso dia a dia. Vocês querem? A percepção de que esse sistema ele é mais integrado do que nunca foi, né, com o sistema que está vigente. E né, a estrutura que existe de controles internos das operadoras de forma geral, até por força da própria regulação, por via de regra, acho que tem ali um nível de maturidade que não necessariamente se reflete nos demais elementos da cadeia. Então, a gente, dando até né, acho mais trocar aqui uma ideia e passar nossa experiência, a gente tem tido uma preocupação importante na companhia em trazer os nossos fornecedores para dentro dessa discussão, porque certamente muitos deles sequer estão acompanhando a par e passo tudo o que eles precisam fazer para atender a todos esses requerimentos. E, havendo essa relação de interdependência, essa relação de causa e efeito do que acontece na vida do fornecedor e que pode impactar na minha decisão, a gente entende que é super importante que a gente atue como agente de multiplicação desse conhecimento. Né? Então, temos realizado aí algumas rodadas específicas de comunicação com fornecedores, médicos, dentistas, corretores, dentro da estrutura de suprimentos, porque é muito importante para que o sistema, com esse propósito de que, né, a reforma obtenha o sucesso e a gente consiga o benefício amplo e abrangente de melhorar o sistema, né, o ambiente econômico de negócios no Brasil,
que todo o sistema funcione no seu mais próximo do seu ponto ótimo. E não é possível fazer isso sem que toda a cadeia esteja engajada de fato e consciente do que tem que ser feito. Não adianta chegar no cenário em que a gente está preparado e que todos os elementos que estão ao nosso redor não estejam compatibilizados com essa nova estrutura. Então, é muito mais um depoimento para trazer essa percepção de que esse sistema é mais integrado do que foi um dia e que, portanto, é muito importante que a gente tenha consciência do nosso papel, inclusive, como setor, de ajudar, dentro dessa relação de fornecimento, seja com fornecedores ou com clientes, ajudar nesse movimento aí de amadurecimento, né, desse novo sistema. É muito importante esse ponto que você trouxe de fazer essa rodada de conversas, né, para entender com os médicos, com os fisioterapeutas, com os prestadores de serviços, sei lá, de qualquer área que seja, né, que é dali da empresa, porque isso vai impactar neles também. E aí, como que você simplesmente para uma operação porque os fornecedores não se atentaram à reforma tributária? Ou como que eu perco um crédito por causa disso? Então, isso é super importante. Eu trouxe aqui um gráfico só, que eu falo que esse é o que... Um gráfico não, né? Uma simulação aqui, que essa é a que acalma o empresário, porque, geralmente, os empresários eles chegam nos 45 do segundo tempo, mas vou aumentar ou vai reduzir minha carga tributária? E a gente automatizou alguns processos no escritório, um deles é essa parte, e a gente consegue ter esse cenário atual da reforma tributária e cenário futuro. Só que só com isso, gente, você não faz nada, porque você acalma, né? Então, pronto, respirei. Agora vamos partir para a prática. Porque a gente tem uma linha de transição da reforma que ela começa o ano que vem e ela vai até 2033, né? Vai até o final de 2032. Só em 2033 é que eu tenho, de fato, o início do novo sistema tributário totalmente vigente. E aí, eu tendo o cenário 2026 e tendo o cenário 2033, eu sei o que fazer em 2026 e o que fazer em 2033. Mas o que eu faço nesse caminho? Então, quanto antes, né, a empresa ela tiver esse mapa, mais decisões estratégicas e inteligentes ela vai tomar, né? Mais competitividade ela vai conseguir ter, porque o exemplo que eu dei do ativo mobilizado, eu vou adquirir em 2026 ou em 2027? Claro que eu não vou deixar para adquirir só em 2033, né? Não faz sentido, a não ser que seja algo que realmente seja para longo prazo. Mas, em via de regra, eu já consigo aqui em 2027, né, desonerar a questão da CBS da aquisição do meu ativo. Aí, Carol, 2020... exatamente isso. Desculpa te interromper, mas não, no gancho do Rodrigo aqui, eu acho que o cálculo, você disse tudo ali, que a gente sempre prega. O cálculo é importante, mas não adianta ter um cálculo de forma genérica, tem que analisar caso a caso. Então, assim, eu tenho que, visão de dentro, né? Pegar lá, dividir em alguns clusters e ver, esse aqui é um PJ, qual que vai ser o impacto? Esse aqui é um autônomo. Tem muita contratação de autônomo em operadora. O autônomo está no simples. E aí não vai dar crédito. E for para o presumido, ele vai dar crédito. E vai em linha exatamente, não estamos falando em um momento para pejotizar, não é nisso, mas pensar de forma diferente. Quando a ansiedade, né, de outras áreas, eu quero cálculo, cálculo é mole de fazer, né? Você pega, faz aqui, coloca lá qual é o impacto na operadora, no caso dos nossos hospitais, mas tem que analisar caso a caso. Como é que é? E os hospitais filantrópicos, né? Então, é esse cuidado, e na linha que você falou, que tem que ter de analisar caso a caso, né? Soltar o cálculo, a máquina cuspir direto o cálculo, eu acho que é o mais simples, né? É trazer as informações mais para os setores estratégicos. O que, aqui em relação a esse organograma, uma dica legal é, algumas empresas que nós atendemos, eu falo isso porque eu estou dando a minha experiência aqui como, né, como escritório, elas têm comitê interno da reforma. Aí traz um pessoal do time de compras, traz um pessoal do comercial, traz um de cada área. Outras já não têm, né, essa organização. Mas aí o que nós sugerimos e temos feito em alguns clientes? Criar esse organograma para ter, pelo menos para a consultoria que está atendendo, uma pessoa responsável de cada área. Porque, para quem está prestando a consultoria, é difícil também, às vezes, você passou a informação para a pessoa e ela não repassou.
não ter resultado, não é porque a culpa não é do escritório, você também fica insatisfeito. Você, como escritório, você quer prestar um bom serviço, você quer que o cliente usufrua daquilo. Não adianta ganhar e não levar. Tá, a minha parte eu fiz, eu entreguei o relatório e eu passei para o CEO. Só que o CEO tem mais 1000 outras coisas na cabeça e não passou para o time comercial. Então, criar esse organograma dos impactos da reforma em cada setor e ver quem vai ser o responsável por absorver aquele conteúdo e pode até ter treinamentos por etapas, mas assim, de fiscalizar que aquilo efetivamente vai ser feito e que aquilo efetivamente está sendo implantado, é muito positivo. Então, é legal montar isso dentro, né, do planejamento. Carol, a gente tem chamado isso na organização, pelo menos, do Comitê da Reforma Tributária. Criamos um comitê exatamente isso, né, para ter as pessoas-chave de cada área para poder atacar, para poder ser o norte ali para os próximos passos. Isso, e aí você faz um treinamento, por exemplo, para a equipe de compras. Gente, olha, o Simples hoje ele dá crédito cheio de PIS e COFINS, 9,25. Não importa que ele está no Simples, você vai se creditar da sua alíquota do regime não cumulativo. Com a reforma, não. Então, eu vou ter que revisar. Nós temos feito treinamento para quem é do Simples, fornecedor do Simples. A gente está com um cliente agora, por exemplo, que nós levantamos 190 mil fornecedores. Nós separamos os do Simples, do Produtivo, por exemplo, e estamos treinando e recomendando que essas pessoas, né, essas empresas, esses fornecedores do Simples, eles passem para o Simples híbrido em 2027. E isso tem que ser agora por quê? Porque o impacto não é só no custo da contabilidade. As empresas do Simples, elas têm um nível de governança muito baixo. Então, como que elas saem do dia para a noite, para o Simples híbrido, que seria faz IBS, CBS não cumulativo. Então, eu não sou do Simples Nacional para CBS e IBS, mas eu continuo no Simples para IRPJ, CSLL, folha de pagamento, que é o grande medo aí principalmente do pessoal dos serviços, né? Então, eu continuo, mas eu vou para o híbrido. Só que essa empresa ela precisa se preparar, ela precisa começar a se organizar com nota, porque ela vai se creditar. Hoje, o que ela não faz de crédito, ela vai fazer. Então, precisa de um processo para isso. Então, esse treinamento ele é importante e entender que, olha, se eu estou no B2B e estou no Simples Nacional, eu preciso ir para o híbrido, senão eu vou perder a competitividade, porque nós temos estudos que o Simples ele vai dar de 4% a 5% de crédito, enquanto o IVA 28%, né, fazendo um cálculo com o IVA de 28%. Então, inviabiliza essa contratação. Mas eu vou acelerar aqui. Quer? Tenho, mas quanto? Vou passar rapidinho. Aqui a questão dos benefícios fiscais e da transição do IBS. Vou pular, porque o Marcos já está olhando aqui para mim. A questão do Simples Nacional, a gente já falou, da tributação no destino, não cumulatividade plena. Então, mudar essa cabeça, né, dos créditos que a gente tem hoje para um modelo de IVA mesmo, que é acabar com essas discussões hoje do que é essencial e relevante para eu tomar crédito de PIS e COFINS. Isso traz distorção no mercado, porque eu tenho 500 mil de gasto com marketing mensal. O meu vizinho tem 500 também, mas o meu vizinho se acredita do marketing de 9,25, eu não me acredito. É porque no meu planejamento eu entendi que o risco não é alto, porque é essencial e relevante, porque eu entendo, porque tem decisão favorável no CARF, dependendo da empresa eu tenho decisão mesmo favorável no CARF, e aí entra naquela linha, naquela nuvem cinza ali, que você não consegue se resolver. E isso acaba atrapalhando. Então, essa ampliação do crédito ela é muito positiva para o mercado. Todas as minhas aquisições para o desenvolvimento da atividade econômica vão gerar crédito. Agora, exceto o uso e consumo pessoal, a questão dos veículos ali que ficou de fora, joias, pedras preciosas, bebida alcoólica, isso eu não vi ninguém reclamando, porque, no meu ponto de vista, é razoável, ok. Fiz uma festa na empresa ou fui no jantar e tinha bebida alcoólica. Deixa de fora, eu acho que a gente tem que escolher as batalhas. Essa eu não vejo como seja grande. E acredito que, né, a gente precisa que a nossa justiça, né, nossos juízes, aí, desde primeira instância, entendam isso para, né, não haver nossos fiscais também, nosso contencioso administrativo, para não ter glosa de crédito que seja, né, que seja justo ali, que seja o correto. A questão da tributação no destino, já passei. A questão do Simples, então, né, mapear
tentar fazer isso de forma automatizada, gente, porque pegar planilha para olhar os fornecedores e separar não dá. Então, tentar já ver, olha, o que é insumo, matéria-prima, está no simples, está no lucro real, lucro presumido. Lucro presumido, 3,65 sobre o faturamento, não existirá mais. Tá? Regime cumulativo no presumido para PIS e COFINS não existirá. Não estamos falando da reforma da renda, aqui só do consumo. O que está no lucro presumido hoje provavelmente vai para o regime não cumulativo e para o regime regular de CBS e IBS. Vai passar a fazer débito e crédito. Se vai ter muitos créditos na entrada ou não vai, aí depende da atividade. Geralmente, a gente separa o que é matéria-prima, insumo, transporte e serviços, para daí mapear esses fornecedores e fazer o contato, treinamento, enfim. Aqui do split, né, as 3 modalidades de split, no B2B, no B2C, e quando o meio de pagamento não permite split, dinheiro, cheque, esse aqui eu só vou acreditar vendo, porque a pessoa fazer o split. Tem a questão da possibilidade também do pagamento pelo fornecedor, né, que é uma possibilidade de adiantamento, quando aquele fornecedor ele apresentar um risco, acredito que é muito positivo fazer isso. E aqui entrando um pouquinho, né, nas seguradoras de saúde, administradoras de benefício, cooperativa está aqui, mas a gente não vai entrar, mas as cooperativas também tiveram lá o seu tratamento resguardado também, né, e demais operadoras de planos de saúde. Aqui trazendo um pouquinho em relação aos hospitais, a gente trouxe, né, a redução dos serviços lá hospitalares de 60%, e aqui alguns exemplos, só passando bem rápido para o Marcos não brigar comigo. Aqui, então, o que é um material de consumo, por exemplo, né? Álcool gel, não estou falando de CMS aqui, tá, gente? Não é uso e consumo, é material para a gente separar o que teria lá no treinamento. E aí já olhar as alíquotas. A alíquota de 100%, a alíquota de 60%, tem crédito, não tem crédito, tudo isso vai gerar crédito. Mas equipamentos, isso aqui vai entrar, né? Equipamentos, a maior parte, ativo imobilizado. Medicamentos, a gente trouxe aqui um exemplo da questão da calculadora, né? Para medicamentos isso funciona muito. Então, você coloca o NCM lá, tem redução, não tem redução de 60%, tem redução de 100%, ou alguns serviços que têm redução de 30% também. Então, isso, de forma automatizada, é possível fazer muito rápido. Aqui a gente trouxe aqui só alguns exemplos, né? O que está no anexo que tem redução de 60% ou que tem alíquota zero. Alíquota zero, alguns medicamentos como, né, glicose, soro, aparelhos como respirador. E aí aqui o que tem alguns exemplos, acho que esse daqui é de 60%, redução de 60% para aplicação desses serviços de esterilização, que foi algo que a gente trabalhou nessa pauta também, porque estava o autoclave desonerado, estava a instrumentação cirúrgica, mas não estava a esterilização. Eu falei, bom, nós vivemos uma pandemia, será que está todo mundo querendo chegar no hospital e deixar, né, um serviço tão essencial, tão caro para correr um risco? Enfim, foi muito bom trabalhar nessa pauta também. Aqui, né, eu trouxe um pouquinho dos planos de saúde, essa questão que o Rodrigo, vocês já comentaram, porque, né, já acho que ficou um trabalho muito bem feito de vocês, aí, da Abrange, de todos que trabalharam nessa pauta. E, então, eu trouxe aqui, né, a questão da base de cálculo, então, colocar os prêmios, colocar as receitas financeiras, e as deduções, então, tirar os sinistros, né, tirar a questão que você trouxe, acho que foi uma questão que a gente até debateu, que foi a questão das aplicações... Da receita financeira do ativo garantidor, né? Do ativo garantidor. Nós sempre brigou muito, acho né? Que a corretagem está aqui no brigou próximo. muito no bom sentido para que não fosse tributada. Não, está aqui as indenizações. Nem todas as batalhas nós conseguimos, né? Mas ainda a gente conseguiu um diferimento, né? Que tem que ser cumulativo, né? Reduzir a provisão técnica e ter também a liquidação. Esse é um ponto ainda que a gente está sob discussão ainda, né? E também tem a questão muito que até no final, né, nós conseguimos, né, Marquinho, que foi o crédito, como fosse um crédito presumido para as empresas contratantes, né, proporcional ao valor, ou seja, se ela pagou 100, ela não vai tomar 100, vai ter toda uma proporção, mas pelo menos ela vai conseguir recuperar parte daquele valor. Coisa que não existia antes, mas é importante para permanecer a não cumulatividade, que é a essência do IVA, e sabendo que as operadoras estão no regime
híbrido, né? Só tem... Vai ser uns 10, 11% o crédito. Mas vai ser... Tem que ver caso a caso. Tem que ver, porque vai ser de acordo com o valor total que a operadora recebe, distribuído pelos beneficiários, e aí você vai ter quanto que aquela empresa pagou proporcional àquela receita, aquele custo médico todo. Pode ser variável, então. Vou dar um exemplo. Várias operadoras hoje têm a margem negativa. E aí, quando tem margem negativa, a empresa que pagou, como é que vai ficar para tomar esse crédito? Esse é um ponto de dúvida, de discussão. Um outro ponto é que está condicionado o crédito, esse crédito, vamos chamar aqui de presumido, né, Marquinho? Se tiver o plano de saúde em acordos com convenção do trabalho. Semana repassada eu estava até em São Paulo num evento de um escritório, era mais com a galera, até mais com o pessoal de RH, de capital humano, né? E passaram um dado que eu nem sabia. 90% das empresas hoje não tem o plano de saúde em acordo ou convenção coletiva. É como se fosse um regimento interno. E como é que vai ser essa discussão? Imagina uma empresa que está espalhada em todo o Brasil, uma discussão em todos os sindicatos. Será que o sindicato vai notar que a empresa está tendo um crédito lá? Então, se ela está tendo um crédito lá, o que eu posso voltar para mim no outro lado? Então, isso são discussões ainda, que, obviamente, a gente já avançou muito. A gente já avançou muito, né? Mas tem algumas coisas ainda a serem ajustadas, Marquinhos. Um grande desafio também do ponto de vista de discussão da reforma, porque desde o início, desde a primeira redação, o plano de saúde era considerado um bem de uso e consumo pessoal. E ao ser considerado bem de uso e consumo pessoal, aquela empresa que paga aqueles itens, aquelas despesas, elas têm que oferecer aquela despesa à tributação. Então, seria não é só não tomar o crédito. Se eu paguei 100 de plano, pegar esse 100 e ainda recolher mais 27%, 28%. Então, a gente teve um grande trabalho de convencimento da Receita, que seria, gente, você está inviabilizando por completo a contratação de plano de pessoa jurídica. Faz mais sentido contratar a pessoa física nesse momento, porque na pessoa jurídica você vai onerar ele 2 vezes. Ele vai pagar essa 27, mais tudo que o plano pagou de tributo. Então, conseguimos tirar do bem de uso e consumo pessoal, então o plano de saúde saiu daquela linha, né, e ficou gerando esse crédito na medida do que a gente recolheu de tributo. Acho que esse foi um grande avanço também. Exatamente. Acho que tem uma mensagem aqui, fazendo um link com o que você comentou agora, sobre essa atualização da postergação aí do início para o segmento de plano de saúde, né? Acho muito importante que a gente, na verdade, não entenda que isso é um elemento que nos estimule a tirar o pé do acelerador, porque realmente é muito complexo. Né? Existem muitas indefinições, ainda há muito trabalho a ser feito, e por mais tempo que nós tivéssemos adicional, provavelmente ainda seria insuficiente para a quantidade de ações que tem que ser desdobradas dentro das companhias, dentro das operadoras, para dar conta de todos esses requerimentos novos. Não podemos tirar de vista de que é algo que é absolutamente novo para todo mundo. É novo para nós, é novo para quem vai nos fiscalizar, para quem vai arrecadar, é novo para quem nos audita, é novo para absolutamente todo mundo. Então, quanto mais a gente consiga acelerar o processo e discussões para amadurecer o que tem que ser feito da melhor forma, né, para atender ao que é requerido, acho que isso é muito saudável para o próprio setor. Um outro componente, falando agora da transição e a experiência de quem está do lado de cá, né, da mesa. A gente está falando de uma transição que vai durar 6 longos anos. Isso é muito tempo. Então, existe uma percepção, às vezes, assim, da administração, das operadoras, de que, estamos simplificando o sistema tributário, uma série de sinergias surgirão no primeiro momento, no D1. Não, pelo contrário. Acho que tem que existir uma consciência de que os controles terão que ser ainda mais reforçados durante todo esse período de transição, porque serão 2 regimes coexistindo, um sistema preparado para 2 sistemas de apuração simultaneamente, um retroalimentando o outro dentro do que se propõe. Então, acho que essa consciência é muito importante, né, para que não se perca de vista a importância de reforçar e redobrar os controles, sobretudo durante esse período de transição que vai ser muito longo. Né? Então, acho que essa é uma mensagem que eu queria passar, alinhado com essa questão desse tempo adicional, que, no fim das contas, é apenas um pequeno fôlego para nós. Né? O fato de não começar em janeiro não quer dizer que vai ser só em 27. Né? Talvez em algum momento ao longo do ano de 26 a gente já tenha isso disponível.
Mas já é um fôlego, né? Porque o pessoal tá ficando doido aí para não chegar 1º de janeiro e não parar a operação porque não consegue emitir nota. As minhas considerações finais, todas as ponderações do Rodrigo aí, super importante. E é importante realmente esse olhar 360 durante toda a transição, porque acreditando que haverá simplificação em 2033, nós sabemos que o desafio até 2033 ele será maior, terá que piorar para depois melhorar. Então, outro dia eu escutei também o pessoal, porque para o estrangeiro já é difícil entender, porque um departamento fiscal no Brasil às vezes tem 20, 25 pessoas, porque lá fora 3 pessoas no departamento fiscal, 2 pessoas no departamento fiscal. É a nossa complexidade no Brasil, é o nosso custo Brasil. E aí o pessoal já, nossa, então agora, já que vai ter simplificação, já posso, vamos deixar 3. Não, olha, agora em vez de 25, a gente vai precisar de 35, mas depois a gente espera que tenha só 3, como nos outros países, não no sentido de acabar com os empregos, pelo amor de Deus, mas no sentido de, né, realocar essas pessoas e colocar em funções melhores, porque fazer funções repetitivas, quantas horas no Brasil nós gastamos só preenchendo obrigações acessórias? Quantas horas nós gastamos, né, com esses documentos fiscais e com essa burocracia? Então, no fim, acho que temos, né, o dever de ser otimistas e de acreditar que no futuro haverá uma melhora, e, enquanto isso, uma sociedade participativa, né, participando dos debates, as instituições. Parabenizo a Abrange de novo, porque é fundamental. Muitas vezes a gente quer largar a toalha, falar, esse país não tem jeito, isso não tem jeito. Quantos dos debates e dos pleitos, né, quantos dos pleitos foram atendidos? Muitos ainda não. Eu tenho uma preocupação com a fiscalização. Como você falou, essa questão das cidades. Hoje está lá na legislação que qualquer ente pode fiscalizar, porque a tributação ela passa da origem para o destino, mas tanto o fiscal da origem quanto do destino pode fiscalizar. Então, eu posso ser fiscalizado por mais de 5.500 municípios, e a gente sabe a estrutura dos municípios no Brasil. Enfim, são desafios e que a gente precisa de união aí nesse momento, das empresas, das associações, da sociedade civil, para essa troca, para que no futuro haja, de fato, simplificação e uma melhora no ambiente de negócios do Brasil. Eu agradeço a vocês aí pelo espaço e pela oportunidade. No fim do dia, acho que é isso. Parabéns, Carol, pela apresentação brilhante aí. É isso, né? Reforçando a mensagem, acho que a mensagem que você trouxe no início, na verdade, que é um projeto, uma transformação de negócio, resume bem, né, o que é o cerne dessa reforma tributária. Então, sei que tem pessoas aqui que eu conheço que são de área tributária, outras não. Então, se eu puder dar uma dica aí, procurem, né, estimulo que vocês proativamente busquem, né, a área tributária e dentro das empresas onde vocês atuam, para enxergar com mais precisão onde vocês afetam e são afetados, porque, de fato, é muito importante nessa visão 360 esse olhar integrado. Tem um caso curioso lá no Apivida, né? A gente fez um movimento de abertura desse projeto, realizando diversos workshops, foram 40 workshops com células diferentes, áreas diferentes, e as áreas começaram a nos procurar meio desesperadas, né? Perguntando, meu Deus, o que é que isso me impacta, como isso vai me afetar, né? No fim do dia, bateu um pequeno desespero que a gente conseguiu ajustar ali com a mensagem, mas ficou no fim do dia, acho que uma provocação do nosso lado que foi importante para dar para as pessoas uma percepção de que isso não é uma mudança na formulação matemática de como calcular o tributo. É realmente uma mudança que vai impactar em praticamente todas as áreas que compõem a engrenagem de negócio, né? Agradeço também ao Marcos pelo convite, parabéns, Carol, novamente. E é isso, que tenhamos um longo, mais belo processo, uma bela jornada de transição. Bom, e para gerar aquela, talvez, uma sementinha de preocupação para vocês, eu estava conversando com a Carol há pouco, e tem uma grande empresa na área de setor de saúde, farmácia, que ela está trabalhando junto, e que já mapeou toda a sua cadeia de fornecedores para avaliar e buscar a sua vantagem competitiva. E eram mais de 100 mil fornecedores. A grande questão é assim, quantos de nós aqui já mapeou toda a cadeia de fornecedores? Porque quem fez vai pagar menos tributo lá na frente. Pagar menos tributo lá na frente significa conseguir vender plano de saúde eventualmente num preço menor. E a gente pode chegar num momento, né, a gente pode chegar num ponto que preocupa, e por isso que a gente está trazendo essa agenda como Abrange. Não adianta a gente conseguir uma redação que eu diria para vocês que a gente teve muitas vitórias na Abrange nos últimos 2 anos. Mas essa aqui é uma das principais.
né? Então, não adianta a gente conseguir uma redação que seja importante se as empresas não usufruírem da redação. E às vezes, não conseguirem entender como é que o outro conseguiu chegar naquele preço. Por quê? Porque ele viu que tinha que mudar o modelo de negócio, ou tinha que, na verdade, adaptar o modelo de negócio, e está pagando menos tributo por isso, né? A ideia é essa. Então, eu acho que despertar isso em todos vocês é importante. Agradecer novamente aqui a Carol. Obrigado por né, estar aqui conosco, nos prestigiando, uma honra recebê-la. E o Rodrigo também, o Vitor não pôde ficar aguardando, ele tinha que pegar o avião para o Rio. Agradecer aqui também o Rodrigo pela presença. A gente sabe o quão difícil é sair um pouquinho da operação e passar essa experiência, mas é fundamental para todas as operadoras, é a função da associação, né? Dividir um pouco desse conhecimento. Obrigado novamente.